Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de literatura e hoje nós vamos trabalhar as vanguardas europeias, né? Um movimento que antecede aí, né? Alguns movimentos que antecedem aí a Semana da Arte Moderna, né? O movimento modernista propriamente dito, que acontece em 1922, né? Esses foram os movimentos, são esses movimentos que nós vamos ver, os movimentos de vanguardas que aconteceram lá na Europa, né? Por isso que são chamados de vanguardas europeias, né? Porque aconteceram na Europa, ok? Vanguarda é um termo que vem de origem francesa, que quer dizer à frente de, na frente de, avante, ok? Então, era um movimento que avançava, que buscava estar à frente do que estava acontecendo, né? Que avançava, que estava à frente de. Então, vanguarda é um termo que vem lá do francês e que significa isso, à frente de. E vanguardas europeias porque foram movimentos que aconteceram na Europa e que influenciaram também movimentos que aconteceram aqui no Brasil, como o antropofagismo, o verde e amarelo, o pau-brasil, esses movimentos que aconteceram aqui no Brasil, o antropofagismo, o pau-brasil, né, que são os mais famosos, ok? Então, olha, está aí, ó, vanguarda europeia, significado, né? Primeiro é um termo que vem, né, é um termo militar, né, que significa a parte dianteira de uma tropa ou exército. Segundo, é uma posição que encabeça uma sequência dianteira, o que está à frente. Terceiro, é uma inovação de ideias, de tendências, de opiniões e pontos de vista. Está aí o que é vanguarda europeia. Olha, é o que está à frente de. É um movimento que prega a inovação de ideia, de novas tendências, de novas opiniões, de novos pontos de vista, de um novo fazer literário na arte, na escultura, na pintura, no texto, na produção textual, na produção de poemas, de contos, de poesias, né? Então, da poesia concreta, que recebeu também influência, embora a poesia concreta seja uma tendência lá da década de 50. Então, é sinônimo de vanguarda, é sinônimo de dianteira, de fronte, de frente, avante. Olha, o termo que vem do francês, avant-garde, né? Termo do francês, avant-garde, vanguarda, inicialmente do vocabulário militar francês avante, do latim abante, que significa do lado da frente, em frente, do latim ab, afastamento, do latim ante, diante, em frente de. Tudo isso para dizer que é um movimento que está à frente, que encabeça, que inova, que está com novas opiniões. Isso é vanguarda europeia. Quais foram esses movimentos de vanguardas europeias, né? Quais foram eles, né? O cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo. Então, são esses movimentos. E muito cuidado, porque esses movimentos são bastante solicitados nas provas de Enem, né? Claro que a gente não estuda apenas para o Enem, mas vocês são terceiro ano e devem ter essa preocupação, né? Com o Enem, com o vestibular. Então, cubismo, futurismo são movimentos bastante solicitados aí no Enem. Vamos começar com o futurismo, que, como o próprio nome já diz, prega o futuro, né? Prega o futuro. Inicialmente, gente, os movimentos de vanguardas aconteceram ali por volta ali do finalzinho do século XIX, início do século XX, onde estava acontecendo, né, o contexto sociocultural da época era a Segunda Guerra Mundial, né? Era o contexto da Segunda Guerra Mundial, era o surgimento das teorias de Freud, né? De Einstein com a relatividade, né? Então, é nesse contexto
né, sociocultural que vem os movimentos de vanguardas, né? O futurismo, que é o movimento mais radical de todas as vanguardas europeias, né? Que prega o futuro, né? Que valoriza os avanços da tecnologia, da indústria, que rompe com o passado totalmente. Mas que passado é esse, né? Com o passado da regra gramatical, por exemplo, né? Da regra gramatical, né? Da norma padrão como fonte principal para a produção, né? O futurismo prega o futuro, né? O futuro, uma poesia que vai além, que avança, que vai além do futuro, né? É um movimento radical, movimento super radical, né? Vamos ler aqui exatamente como está. Valorização dos avanços da tecnologia, da indústria, ruptura com o passado acadêmico, ligação ideológica com o fascismo, ideias de velocidade. Por isso que essas imagens que vocês observam aqui são imagens que retratam o futurismo, né? Que retrata o surgimento da luz, do carro, da velocidade, das inovações que vem surgindo aí com o final do século XIX, início do século XX. Então, essas imagens aí, velocidade do automóvel, não é o automóvel propriamente dito, né, de Giacomo Balla, mas é o movimento, né, a velocidade, a velocidade no caso, né? Essas imagens, elas caracterizam o futurismo, né? Aí nas pinturas, na produção também rompe com essa questão do passado academicista, né? Aquele passado, por exemplo, do parnasianismo. Vai rompendo com tudo isso aqui, com tudo isso aí. É um movimento que aconteceu em 1909. Então a gente observa que é bem antes da Semana da Arte Moderna, né? A Semana da Arte Moderna, que inicia o movimento, a primeira fase do modernismo aqui no Brasil, acontece em 1922. Em 1909 estava acontecendo o futurismo lá na Europa, mas esse não ficou só na Europa, não. Ele foi contagiando os escritores aqui do Brasil ao ponto de chegar a Semana da Arte Moderna e, consequentemente, o modernismo, né? Propriamente dito. Surgiu em 1909, na Itália, mais precisamente, né? Por um homem chamado, o nome dele é Marinetti, mas na verdade é Filippo Tomasi de Marinetti, ou simplesmente Marinetti, né? Que exaltava, né? Ele pregava essa exaltação da vida moderna, da velocidade, da máquina. Olha, era a revolução. Era ainda a consequência das revoluções francesa, industrial, Segunda Guerra, Primeira Guerra, né? Surgimento das máquinas, do carro, da luz, né? A destruição da sintaxe, palavras em liberdade. Agora, liberdade de expressão. Veja, o modernismo prega a liberdade de expressão. O pré-modernismo já rompe com esse modelo padrão de antigamente. Olha o futurismo aí. O futurismo já entrando aí em cena, né? Para a chegada do modernismo aqui no Brasil. Foi preciso observar esses movimentos, né, de vanguardas que acontecem logo na Europa. Exaltação da guerra, do militarismo, do patriotismo. Então, tudo isso é característica do futurismo. Olha aí uma imagem, né, que caracteriza o futurismo, essa velocidade, né? O carro, a velocidade do carro, na pintura, né? Caracteriza o futurismo. Isso pode cair no Enem, você como pergunta, né, imagem que caracteriza o futurismo, e você vai indicar que isso aqui caracteriza o futurismo, né? Outra imagem que caracteriza o futurismo também, minha gente, contagiou as obras de Mário de Andrade. O próprio escritor Mário de Andrade, que Mário de Andrade é nosso, Mário de Andrade é da primeira geração do modernismo, né? Então, ele foi também contagiado com essas ideias do futurismo, né? Na obra, por exemplo, Macunaíma, Pregação do Anti-Herói, né, que eu passei para vocês darem uma lida, né? Assistirem ao filme, já tem filme, ou então lerem a obra, é extremamente importante.
também contagiou, né, o nosso grande escritor Oswald de Andrade, né? Veja o que disse Oswald de Andrade: como poucos eu conheci as lutas e as tempestades, como poucos eu amei a palavra liberdade, por ela briguei. Contra a memória, fonte do costume, a experiência pessoal renovada, Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que nunca vêm. Oswald de Andrade, desculpem, foi também contagiado por essas ideias futuristas, né? Futurismo, a pregação do futuro, a exaltação da tecnologia, das máquinas, a abolição daquele academicismo, da sintaxe, né? Da liberdade de expressão. Então, ele teve também esse contágio, né? Esse foi também essa influência, né? O próximo movimento de vanguardas ou de vanguarda é o cubismo, né? Que, como o próprio nome já diz, é o uso das figuras geométricas, cubismo, né? Aquilo que você trabalha ali na arte, né? Propriamente dita, que é o uso das figuras geométricas, né? O uso dessas figuras geométricas numa perspectiva de ver em diferentes formas, diferentes maneiras a realidade, né? Se destaca na pintura. E o grande homem desse movimento é o Pablo Picasso, né? Mas nós temos aqui outros, né? Mas Pablo Picasso é o mentor, né? É o grande homem, o introdutor, provavelmente, do cubismo, né? Ele é o grande do cubismo, né? O uso da figura geométrica, rimas plásticas diferentes para uma visão de diferentes perspectivas da realidade, sob o mesmo plano. É a decomposição dessas figuras, é a fragmentação de uma realidade, é a geometria das formas. Então, tudo isso é pregado na pintura, né? Pablo Picasso, aí, olha, as imagens que vocês estão vendo, mesmo preto em branco, né? Veja que coisa linda, né? Nas diferentes perspectivas, né? Lado, frente, dos lados, atrás, né? Uma visão por trás, né? Esse é o interesse, né? Olhar a realidade nas diferentes perspectivas, nos diferentes ângulos, né? Através da pintura, dos lados, na frente, atrás. Então, essa é uma pintura belíssima, né? Foi também, recebeu forte influência Tarsila do Amaral. Né, nas suas pinturas também ela recebeu influência do cubismo, né? Oswald de Andrade recebeu, vários escritores nossos receberam essas influências das vanguardas europeias na produção aqui da literatura modernista brasileira, né? Tiveram essas influências, essas liberdades, porque o movimento de vanguarda, ele prega exatamente isso, a liberdade de expressão, a liberdade, minha gente, liberdade é a palavra de ordem. Tarsila do Amaral não foi diferente na sua obra aqui, olha, nas diferentes perspectivas, tá certo? Olha aí que obra linda dela. No movimento concretista, né, a poesia concretista, que foi um movimento que se destaca lá na década de 50, mas recebe também influência do cubismo, né? O cubismo, as figuras, né? O visual, minha gente, porque o cubismo, ele prega não somente o que dizer, mas como eu vou dizer, o como vai ser colocado é extremamente importante. E isso era uma regra do concretismo, né, da poesia concreta, né? É o como você vai dizer, né? O concretismo recebe essa influência do cubismo, né? Beba Coca-Cola, babe cola, beba cola, babe cola, caco, cola, cloaca, né? Parece um trava-língua, mas isso é um modelo da poesia concretista. A forma é o elemento principal, né, da literatura e do fazer literário, né? Olha aqui o que é concretismo. É uma tendência nas artes plásticas que buscava realizar as obras que não se originam de modo natural e que, em geral, se vale de elementos visuais. O visual, né, o como dizer, né? Como eu vou colocar é o mais interessante. Isso é uma tendência do cubismo também, né? Uma influência do cubismo. Olha aí, Deus
em forma de poesia concreta, né? As coisas divinas, criador de todas as coisas, né? Criador de todas as coisas. Eterno, benevolente, infinito, onipotente, único, onisciente, onisciente, sapiência, suprema e essência. Veja, né? Isso é poesia concreta que, novamente, ela se destaca lá por volta da década de 50, né? 1950, mas recebe essa influência do cubismo. Agora vem um outro movimento de vanguarda que, para os críticos literários, né, esse é o considerado. Se o futurismo é o mais radical, esse é o mais louco, né? Esse é o mais irreverente, esse é o mais anárquico, né? O próprio nome já diz aqui, dadaísmo. Olha, dadaísmo significa brinquedo de criança. Significa também nada, significa nada. Dadaísmo é nada. Veja como o próprio nome já sugere aí uma anarquia, né? É uma ruptura com a arte tradicional. Ele é o mais louco porque ele rompe de forma bem acirrada com o tradicional. Crítica ao capitalismo e ao nacionalismo. O papel dele é anárquico e irracional. Anárquico e irracional. Sem preocupação com a beleza. As pinturas junto com outros materiais, né? Com outros materiais. É uma literatura, é um fazer poético mais agressivo, desordenado, pessimista. Ele usa desses recursos, coloquei exatamente aqui, ó. Dadaísmo, movimento louco, anárquico. Por meio e crítico, né? Por meio ele é um movimento crítico que, por meio do deboche, da ironia, né? Da ironia, ele faz essas pinturas, né? Ele destaca essas pinturas, né? Nós temos os grandes homens aqui, como Marcel Duchamp, ou simplesmente Duchamp, né? Mas nós temos também o Tristan Tzara, né? Que é também um grande colaborador desse movimento, o dadaísmo, ok? Então, esse movimento teve influência a partir da Semana da Arte Moderna, em 1902. Olha aí, influenciando também escritores nossos, como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Flávio de Carvalho e Ismael Neri, fizeram parte desse movimento, né? Foram influenciados por esse movimento. Vejam aqui, né, outros exemplos de obras do dadaísmo. Vejamos a seguir algumas obras do movimento dadaísmo, né? A Grande Roda, né, ortocromática, que faz amor sob medida, né, de Max Ernst. O Gigante do Acéfalo, também dele. E aqui a Mona Lisa, né, de forma aí moderna, né? Vejam, a poesia dadaísta, né? A poesia dadaísta. Pegue um jornal, né? Tristan Tzara definia a poesia exatamente assim. Pegue um jornal, pegue a tesoura e escolha no jornal um artigo do tamanho que você desejar dar a seu poema. Recorta esse artigo, palavra por palavra, ok? Recortou em seguida com atenção as palavras que formam esse artigo. E coloque dentro de um saco. Agite esse saco. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie inconscientemente na ordem que elas são retiradas do saco. O poema parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Vejam como Tristan Tzara, né, define a poesia dadaísta. A poesia dadaísta é nada. Ela é desconecta, ela é ilógica, mas isso com o intuito de debochar exatamente o contexto, né, da época, né? Aquele contexto que estava em voga, né, daquele tradicionalismo acadêmico, do fazer poeta mais rigoroso. Não, poesia dada é nada. Você coloca ali recorta ali um texto, recorta, né?
coloca num saco, agita e depois você vai fazer o seu próprio poema. Ah, mas isso não rimou com isso. Não tem importância, porque poesia é isso para o dadaísmo. Né? Poesia é isso. Por que eu tenho que explicar a poesia? Por que poesia tem que ser explicada? Por que tem que ser dessa forma e não pode ser dessa? Por que só dessa forma é poesia e não dessa? Então Tristan Tzara tinha essa visão, né? De fazer a poesia. Veja como vai sair uma poesia dadaísta, né? Veja como vai fazer. Foi de alunos que fizeram aí também, né? As palavras podem não ter nenhuma conexão, mas isso não deixou de ser poesia. Não deixou de ser um poema, não deixou de ser uma produção e deve e merece respeito, ok? Consideração. Isso é uma poesia dadaísta, ok? Duchamp também, né? Um grande escritor, um expoente desse movimento, tinha também essa ideia, né? Com esse aqui, essa não só a roda da bicicleta, né? Sobre esse banco. Mas isso aqui que eu chamo a atenção, esse mictório, né? Esse mictório, né? Olha, o mictório que ele serve para quê? Né? Ele serve para quê? Mas ele tirado do seu contexto original, ele deixou de ter importância? Não, ele continua sendo importante, né? Ele foi bastante criticado com essas teorias dele, né, Duchamp, e eu super recomendo que você leia mais sobre as teorias de Duchamp, a técnica de ready-made, né, que ele utilizava, e que caracteriza também o dadaísmo. Dadaísmo é o anti-arte. Dada não significa nada. Dada não significando nada, significa também tudo. Por quê? Por que se tem que explicar, né? Surgiu lá na Suíça em 1916 e os grandes, nós já acabamos de ver, né? Duchamp, Tzara, ok? Jovens franceses e alemães que não quiseram permanecer em seus países para não serem convocados para a guerra. O movimento então se inicia com uma negação ao envolvimento com a guerra. Esse movimento também, o dadaísmo, influenciou, né? Contagiou também as ideias, né? De Paulo Leminski, que é um contemporâneo, é nosso. E olha como ele diz, a vida não imita a arte. Imita um programa ruim de televisão, né? Convido também a ler algumas poesias de Leminski, alguns textos de Leminski. Leminski mesmo. Surrealismo é o nosso novo movimento, né? É o próximo movimento, surrealismo, né? Surrealismo, o próprio nome já diz, é o surreal, né? É o surreal, o que dá liberdade para o inconsciente. Olha, o foco agora é o sonho, é o que está na mente, é o que vem daqui, é a valorização daqui. Isso relembra o quê, minha gente? O simbolismo. Olha, é sempre um novo revestido de velho, é uma ruptura com o velho, mas que não tem nada de tão novo, né? Tem sempre um apego com o velho, porque esse movimento relembra o simbolismo. O que era que o simbolismo focava? Qual era o foco do simbolismo? O inconsciente, né? Os sonhos, a imaginação, o subconsciente, as teorias de Freud, né? O pensamento, né? Aquela poesia mais triste, né? Sem muita explicação. É a liberdade para o inconsciente, né? Principais características do surrealismo. O surrealismo retrata o espaço descoberto por Freud, né? No interior da mente humana. O inconsciente através da abstração e de imagens. Pretendeu definir uma prática artística alternativa e tradicional. Os surrealistas apresentam várias técnicas como o automatismo, as associações livres, as hipnoses, a colagem, etc., destinada à liberdade principal e imaginativo e criativo do subconsciente, a valorização do sonho, do que está aqui, né? É muito, muito ligado ao simbolismo. Lançado olha, o seu mentor é André Breton, né? Que rompe com o dadaísmo, ele rompe com aquelas ideias anárquicas do dadaísmo, né? Anarquismo hoje tem um sentido pejorativo, né? Mas o anarquismo do dadaísmo não era esse sentido de hoje. Então ele rompe, o surrealismo rompe com essas ideias do dadaísmo, né? E
lá em Paris, no ano de 1924, surge no período entre guerras, né? Suas origens estão ligadas ao expressionismo e à sondagem do mundo interior, movimento que busca unir a arte à psicanálise, né? Propostas são as linhas de um seu início, a experiência criadora automática, o imaginário onírico, né? Onírico, olha aí uma palavra nova, mas que significa sonho, né? A valorização do sonho, né? Posteriormente, o surrealismo vai agregar-se às teorias do marxismo, causando rompimentos interiores e perdendo a sua força, né? Olha aí os grandes escritores que se destacam, né? André Breton, mas também nós temos Salvador Dalí, o Max Ernst, né? E esse aí, Joan Miró, nas artes plásticas, Louis Brunel, né, no cinema, né, isso aqui deve ser uma leitura, né, de outro país, mas a gente enrola aqui mesmo, né? Olha aí. Enrola não, né, gente? Faz direitinho. Movimentos dadaísmo e surrealismo. Olha, uma obra que prega muito surrealismo, né? Essa expressão aqui, ó. É francesa, né? Que significa isso não é um cachimbo, né? Então, esse cachimbo aí, e não é um cachimbo, é uma obra que caracteriza o surrealismo, né? É meio dadá, né? E surrealista ao mesmo tempo, né? Isso não é um cachimbo. Essa expressão significa cesse neste paz unipip, deve ser isso, né? Francês. Significa isto não é um cachimbo. Olha aqui, ó. E ainda fizeram nesse surrealismo mais moderno, né? Se neste paz um presidente, né? Isso não é um presidente, né? Isso é relação com o presidente antigo, né? Anterior ao Bolsonaro, né? Que é o Temer, né? Novamente com o Bolsonaro, né? Fizeram com o Temer, mas também fizeram com o nosso Bolsonaro, né? Isso não é um presidente, né? Surreal, isso é surreal, né? Ligado ao surreal. Isso não é um presidente. Poxa, eu quero acordar e quero dizer, ele não é o presidente, talvez seja assim, né? Autorretrato de Dalí, né? Essas imagens aqui, não aqui o relógio derretido, né? O relógio derretido caracteriza, de Salvador Dalí, caracteriza também uma obra surrealista, né? Mas também recebeu influência do surrealismo a própria Tarsila do Amaral, né? Tarsila do Amaral na sua obra O Abaporu, né? O Abaporu também é uma obra surrealista, né? Esse pezão, essa cabeça pequena, né? Isso é meio surreal, ok? O que é que significa o Abaporu? Que é o Abaporu, embora o Abaporu, minha gente, é uma característica do movimento antropofágico aqui no Brasil. Depois eu gravo uma videoaula falando sobre esses movimentos, né, que do mesmo jeito que aconteceram vanguardas lá na Europa, aconteceram vanguardas também aqui no Brasil. Antropofagismo é um movimento de vanguarda aqui no Brasil, né? E ela recebe, Tarsila do Amaral recebe essa influência lá do surrealismo, ok? Abaporu, este é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou um quadro para dar de presente, ela deu de presente ao marido dela, na época era Oswald de Andrade, né? O grande do movimento antropofágico, né? Seu marido na época. Em Tupi-Guarani, Abaporu significa homem que come, né? Foi a tela mais cara e vendida até hoje no Brasil, né? Homem que come, né? Mas assim, a sua representação literária é trazendo à tona também esses modelos, tá certo? Essas influências europeias. O expressionismo é o último movimento de vanguarda, né? O expressionismo, né? Como o próprio nome já diz, ele está voltado à expressão. A expressão mesmo, né? Como você vê o mundo, a realidade, né? A expressão facial, as cores, isso é muito forte nesse movimento. O expressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos. A expressão facial, a expressão ali, aquela expressão, a cor vai me dizer alguma coisa, aquela leitura de imagem ali,
ela diz alguma coisa, né? Utilizando cores patéticas, né? Cores patéticas de sofrimento, de alegria, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria, à humana, à prostituição. Dependendo da expressão, vai caracterizar tudo isso aqui. Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento, a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais, a expressão. Representam estados emocionais, tensões interiores, deformação intencional, tanto na forma como na cor. Ação crítica, caricatura teatral, angústia e desespero, tudo na expressão. Van Gogh. Van Gogh é o cara deste movimento, né? Como diz aí, como vocês dizem, né? Quem é o cara aí desse movimento? Van Gogh é um. Mas nós temos outro além de Van Gogh, né? Nós temos Munch também, né? Edward Munch, né? Vicente Van Gogh, conhecido apenas como Van Gogh, é considerado um dos principais representantes da pintura, né? Desse tipo de pintura expressionista, né? Expressionista. Ele pregava muito essa expressão. Veja na própria tela dele, né? Olha essa imagem aqui. E é interessante você procurar saber, conhecer mais sobre Van Gogh. Quem é Van Gogh? Por que ele tinha essas ideias, né? Por que ele tinha essas ideias expressionistas? Por quê? Qual era a angústia? Qual era o momento que ele estava vivendo? Por que isso, minha gente, influencia na forma de fazer arte do escritor, né? Na pintura, na escultura. Isso influencia muito, né? O estado nosso influencia, né? Esse céu aqui, né? Essas cores, né? Essas cores meio triste, né? Por que ele está pintando isso? Isso é o quê? Isso vem de onde, né? Tudo isso tem uma explicação e eu convido vocês a lerem mais sobre a concepção de pintura, né? Quem era Van Gogh, né? Em que estado ele estava para pintar assim, para ver a arte assim, ok? Esse quarto aqui, né? Estudo em desenho para o quarto de Arles, né? De Van Gogh, nesse quarto aqui. Esse quarto que talvez não esteja numa pintura mais interessante, né? Mas isso caracteriza algo triste, algo sombrio. Isso tem uma explicação, né? Vejam que a expressão aí de tristeza, né? A pintura, a pintura, as cores que são utilizadas, né? Representam tristezas, né? Munch também, né? Munch com o grito, né? Munch é uma a expressão facial, né? O grito, a forma como vê a realidade, né? Munch é também um dos grandes, né? Um dos caras aí do expressionismo. Olha aí Munch, né? É um dos membros da família Simpson, né? Os Simpsons. Olha aí a modernidade, o texto moderno, né? O texto moderno, ok? Mas ele também influencia Anita Malfatti. Anita Malfatti também sofre influência desse movimento. Veja a expressão facial de Anita Malfatti, ok? Nas suas pinturas também. E a nossa próxima videoaula será com os movimentos, né, de vanguardas aqui no Brasil, que é o antropofagismo, né, o pau-brasil, né, e seus idealizadores. Eu espero que tenha ficado claro essa aula. Fiquem bem e até a próxima aula.